relativamente a este levantamento, e este é um ponto prévio importante, nós não pretendemos, não queremos, e não seria verdade se o disséssemos, que as escolas públicas têm dificuldades e, portanto, as respostas que dá aos alunos são respostas sem qualidade e são respostas que seriam de evitar. Isso não é verdade e, pelo contrário, o que é extraordinário é que, apesar destas dificuldades todas que nós iremos aqui também assinalar, as escolas públicas fazem um trabalho extraordinário que nenhuma privada consegue fazer. Ou seja, conseguem não só dar a resposta aos alunos que depois têm as notas que são semelhantes àquelas que têm os colégios, mas conseguem, em simultâneo, dar respostas a alunos que têm outras dificuldades, que têm várias dificuldades, e por isso eles mesmos, essas escolas, conseguem efetivamente ser um exemplo do que é a inclusão, do que é a educação inclusiva. Só para dar um exemplo, há dias, por exemplo, estávamos na Escola Secundária Alves Martins, aliás que o Ministério da Educação escolheu para fazer o lançamento solene, uma sessão solene de abertura do ano letivo, que é a escola que tem o maior número de alunos com 20 valores nos exames do ensino secundário. Mais de 568, se não me engano, e também até a escola com mais alunos com 20 valores a matemática. Isto vale o que vale, mas é a escola que tem mais, não é nenhum colégio privado, é uma pública. Mas depois, quando se chega à comparação, e portanto essa comparação é feita no nosso país através dos rankings, essa coisa maravilhosa que os jornais todos os anos vão divulgando, a Escola Secundária Alves Martins está em 70º. E porquê? Porque naturalmente que é uma escola que acolhe todos, é uma escola que acolhe alunos que sem dificuldades, que acolhe alunos com dificuldades, e é assim que a educação deve ser, e não é por acaso que depois no ensino superior, quando lá chegam, e isso há já vários estudos feitos no nosso país, os alunos que vêm das escolas públicas, mesmo muitas vezes normalmente com notas inferiores aos colégios, até porque aí será mais fácil comprar notas, aquilo que neste caso não é notas em dinheiro, é das outras, e portanto a média, como é evidente, depois faz com que as escolas públicas não apareçam no número 1, no número 2 ou no número 3, e porquê? Porque fazem um trabalho muito melhor, porque extraordinário do que se faz nos colégios. É diferente trabalhar num quadro de homogeneidade, é muito complicado trabalhar num quadro de heterogeneidade, mas a sociedade é heterogénea e é assim que a escola também deve ser. E, portanto, esta é a primeira nota. Aquilo que nós queremos dizer é que estas dificuldades que nós vamos assinalar terão de ser resolvidas. Com elas, as escolas conseguem fazer o trabalho que todos nós sabemos. Sem elas, e se forem superadas, as escolas conseguirão com certeza fazer um trabalho ainda melhor, e é isso que nós precisamos para o futuro do nosso país. Dizer, portanto, aquilo que nós quisemos foi encontrar e sinalizar as dificuldades, precisamente para saber qual é a causa. E a causa principal é muito simples de identificar, e é a falta de investimento. Nós temos tido ao longo dos anos, e sobretudo do início do milénio para cá, uma quebra de investimento que atingiu os mínimos durante o período de intervenção da Troika e que depois subiu pouquinho, tão pouco que, por exemplo, as organizações internacionais, a Unesco, a Unicef, a OIT, a Internacional de Educação, enfim, todas aquelas que têm preocupações com as questões da educação, consideram que os Estados deverão ter qualquer coisa ou disponibilizar qualquer coisa como uma verba para a educação que seja na ordem dos 6% do PIB, do Produto Interno Bruto. Portugal passa pouco dos 3% e é se juntar a educação básica, secundária, pré-escolar e o ensino superior. Se retirarmos o ensino superior, Portugal está exatamente em metade do valor que é recomendado internacionalmente. E este, claro, é o fator principal para as dificuldades que nós temos. Se nós temos um sistema que é subfinanciado, evidentemente que se ele é subfinanciado tem dificuldade em dar as respostas que deveria dar se tivesse o financiamento adequado e previsível, que é precisamente o que já este ano, em fevereiro, a ONU recomendou aos Estados. Recomendou que os Estados deveriam disponibilizar para a educação uma verba que fosse adequada, e a adequada são os 6% do PIB, e previsível, isto é, tem que se perceber, e as escolas têm que perceber, e o sistema tem que perceber qual é o valor que vai tendo ano após ano. Nós não podemos estar numa situação como aquela que estamos, em que de ano para ano o financiamento da educação
vai dependendo cada vez mais, por exemplo, de fundos europeus. Nós sabemos que os fundos europeus não são previsíveis. Há anos em que têm um valor, há anos em que desce, há anos em que se destinam a um conjunto de medidas, há anos em que não se destinam a essas, mas as elegibilidades são outras, e depois também com a substituição de financiamento pelo Poder Central pelos municípios, com a transferência de competências, também responsabilidades de financiamento passam para os municípios. E nós sabemos que se há municípios com muito dinheiro, como diz que é o caso de Lisboa, que é o município mais rico do país, ou Eiras, cujo presidente gosta de se autoelogiar por ser o segundo mais rico, nós sabemos que há outros que vivem em situações deficitárias do ponto de vista financeiro muito graves e que, portanto, não têm capacidade de responder da forma que é adequada. E isso é que tem que também ser resolvido. Há dias, na tal sessão solene de abertura do ano letivo, a Presidente da Associação Nacional de Municípios lembrava que o Estado Central está a dever 1.700 milhões de euros aos municípios por força da aplicação da tal dita descentralização e, portanto, já sabemos, não é? Se os municípios já não têm dinheiro por si só, ainda por cima as transferências não são feitas, evidentemente que quem sofre depois são as escolas. Porque é que as escolas conseguem continuar na situação que têm a dar as respostas que dão? Porque têm lá excelentes profissionais, têm lá extraordinários profissionais que se esforçam e que dão respostas muito para além até daquilo que lhes seria exigido, mas dão-nas por brio, por profissionalismo, por responsabilidade, que é exatamente o contrário do que temos tido nos nossos governantes, que são os verdadeiros irresponsáveis. E começaria aqui pela questão da falta de professores. Nós, neste início do ano letivo, ainda não se conseguiu, e os dados são os dados da semana que passou, vamos ver como é esta semana, baixar dos 100 mil alunos sem os professores todos. Esta era uma situação absolutamente previsível para o que iria acontecer nas escolas. Em primeiro lugar, porquê? Porque bastava fazer contas, e há quem as tenha feito, e nós há muito que as fazemos, mas há estudos em Portugal que apontam que o envelhecimento da profissão docente iria resultar num quadro de aposentações aos milhares por ano. Portanto, sabia-se que o número de alunos, de professores que iria sair do sistema seriam milhares por ano ao longo desta década. Como se sabia também que o número de alunos que estava a chegar aos cursos de formação de professores era mais do que insuficiente para as saídas que teríamos. Portanto, havia aqui previsibilidade. Mas essa previsibilidade foi absolutamente ignorada. Lembramos-nos todos das reuniões com o Ministro, que esteve lá mais anos depois do 25 de Abril, à frente do Ministério, que chamou Tiago Brandão Rodrigues e que era uma verdadeira nulidade nas questões da educação, e em que cada vez que lhe falávamos de falta de professores, que ia ser um problema que nós iríamos ter aí pela frente, ele o que nos respondia era que isso não era verdade, eram situações pontuais, que os sindicatos e a comunicação social gostavam de explorar para poder criar problemas e confusão, e o resultado da desvalorização está aí, está à vista, é este que nós hoje temos. Mas até tem piada porque há dias, num debate da televisão, num duelo, nós temos tido duelos, não é? Entre o atual ministro e o anterior ministro, cada um tentando dizer tu tinhas um ano letivo pior que o meu, porque o meu tem menos alunos, mas na verdade a situação este ano é rigorosamente semelhante à do ano passado. Portanto, eram mais de 100 mil alunos sem os professores todos nesta altura, agora também, e portanto aqui bem podem continuar no seu duelo que não resolve o problema. Mas o que foi curioso, para além do duelo, foi ouvirmos o ex-ministro Nuno Crato dizer eu no meu tempo já adivinhava a situação que lá vinha, e isso num dos comentários que ele fez, e chamei a atenção para isso. Parece que nós, e muita gente se calhar tem a memória curta, nos esquecemos de que era precisamente nesse tempo do ministro Nuno Crato que se dizia aos professores para emigrarem, que não estavam cá a fazer nada, que não iriam ter emprego. O ministro dizia-nos, mas não se preocupem, nós chamávamos a atenção para isso já nessa altura, não se preocupem que se faltarem portugueses, professores portugueses, vamos ao Brasil e há lá muitos para colocar, para recrutar, para trazer. Era assim que ele respondia, mas respondia-nos a nós que nós estávamos ali a defender medidas que queríamos transformar o Ministério da Educação numa agência de emprego. Portanto, vamos lá ser sérios. Há aqui um problema em relação à falta de professores que resulta de anos e anos, ministérios e ministérios, governos e governos que ignoraram este problema que estava à vista de todos. E, portanto, hoje temos que o resolver. Resolvem-se com as medidazinhas que têm estado a ser tomadas? Claro que não. Se mitigar, e a FENPROF tem criticado por elas não darem a resposta que é necessária
mas também não nos temos oposto a que se tente, seja o que for, para tentar mitigar o problema, se mitigar do mal o menos, mas quando se esconde um problema, quando existe um problema, que é um problema grave, e aquilo que se faz é tapar, esconder, tomar medidazinhas que o disfarcem, aquilo que acontece, aquilo que temos, é que quando o problema já não se consegue disfarçar mais, normalmente o que acontece é que ele aparece, surge e estoura ainda de uma forma mais forte e, portanto, mais grave. E esperemos que isso não aconteça, porque hoje ninguém tem dúvidas que só há uma forma para tentar estancar esta falta de professores e a saída de professores do sistema. E não é com certeza com os mais velhos, nem é tentando que esses voltem já reformados para as escolas. É atrair os jovens. E há os jovens que têm que ser os primeiros a ser atraídos. São os jovens que já existem formados, profissionalizados, professores qualificados. E os números são do Ministério. E correspondem aos que nós também tínhamos a ideia. É que nos últimos 6 anos, mais de 14.500 professores, sobretudo jovens, abandonaram a profissão. E se abandonaram a profissão 14.500 jovens, este é o primeiro universo a ir buscar. Porquê? Porque são aqueles que já estão formados e podem vir imediatamente para as escolas. Pode dizer-se, mas temos que atrair jovens para tirar os cursos. E temos. Mas convenhamos, este ano fez-se quase uma festa porque chegámos aos 997 jovens. Pois, mas nós estamos quase em 4.000, 3.000 e muitas aposentações que já se deram só este ano. Portanto, os números aqui não se comparam. E tem outro problema, é que os jovens que entram este ano nos cursos chegarão cá daqui a 5 anos, quando a situação for ainda mais grave. Portanto, tem que se apostar realmente na entrada de jovens estudantes do secundário que concluem curso de formação. As instituições de ensino superior têm que voltar a abrir cursos porque os fecharam, como deixaram de ter candidatos, a maior parte, ou muitas delas, fecharam os cursos, e depois tem que se acabar com um desequilíbrio que existe. É que nós precisamos de professores a sul como a norte, mas a formação de professores a norte é incomparavelmente superior do que a sul. E depois temos um problema, que às vezes há pessoas que nos dizem, mas porquê é que as pessoas do sul vão para o norte e os do norte não vão para o sul, e porquê é que cada um não fica no sítio onde vive? Porque isso não é possível, porque no norte há professores a mais, muito mais, porque há digamos também um maior número de instituições de ensino superior, norte já indo aqui até ao centro, Aveiro, Coimbra, e no sul, que são necessários professores, e muitos também, na zona do Algarve, na zona da Grande Lisboa, há muito menos instituições a formarem muito menos. E, portanto, o que é necessário é deslocar professores do norte para o sul, pelo menos enquanto o desequilíbrio se mantiver. Mas, como é evidente, quem vai do norte para o sul não pode ir para pagar para trabalhar. Se o professor que ganha um salário líquido de 1.100 euros, e chega a Lisboa e tem para alugar um apartamento, por pequeno que seja, paga 1.000 ou paga 900, como é evidente não vai, porque depois a seguir não tem dinheiro para o resto, não é? E o mês continua para além do dia em que tem que pagar a renda, não é? E, portanto, é necessário valorizar a profissão, e é por aí que passa. A valorização da profissão de professor é aquilo que pode permitir, de facto, que haja um número de professores suficiente, para além de outras medidas, mas essa é fundamental. O Ministério anuncia que a partir do dia 21 de outubro vai rever o Estatuto da Carreira Docente. Vamos ver ao que é que vem, mas esperemos que seja a partir daí ou depois desse processo de revisão que possa haver uma carreira que seja atrativa para os jovens. Dito isto, só acrescentar que, como eu disse de início, este é um problema grave, porque se os alunos não têm aulas, é posto em causa o direito à educação e ao ensino, que é um direito constitucional, e não têm aulas porque faltam professores, mas, por exemplo, aqui no nosso levantamento que nós fizemos, também verificámos outro fator ou outro motivo neste momento de não haver aulas de todos os alunos, que é algo que já não se verificava há muito tempo, que é a sobrelotação das escolas, com o aumento da população escolar, muito por via também da chegada de muitos alunos imigrantes, de famílias imigrantes, e ainda bem que assim é, são já 14% da população escolar, de estudantes,
E, por exemplo, em muitos municípios já estão a ser reativadas salas que tinham sido encerradas, porque já não há capacidade para os alunos caberem todos nas salas que nós tínhamos. Isto é uma boa notícia, mas, como é evidente, cria outras dificuldades, que é de quem transformou escolas e as encerrou e simplesmente as transformou na sede das adegas cooperativas e do rancho folclórico e de outras coisas, e portanto agora está aflito com falta de salas, e veremos se um dia destes não há alunos com dificuldades de frequentarem a escola por não haver espaço, e a aproveitar-se disso o Governo para os encaminhar para colégios privados. Pensamos que a escola pública tem que dar a resposta que dá, e que tem que continuar a dar, e não pode agora andar aqui a encontrar subterfúgios para fazer aquilo que também está no programa deste Governo, que é tratar o privado como se fosse público e como se estivéssemos a falar da mesma coisa quando se fala de público e se fala de privado. Depois, também quisemos saber, então, e dado que havia esta falta de espaço, como é que nós estamos, por exemplo, em relação às condições de trabalho. E as condições de trabalho é dois aspectos fundamentais. Primeiro, número de alunos por turma. E há um número muito significativo de escolas que nos diz que, efetivamente, teve de ultrapassar o número de alunos por turma, os limites legais. Temos aqui que pelo menos 42% das escolas, 43% diz que têm turmas, em alguns casos quase todas, que ultrapassam os limites legais que estão estabelecidos. E normalmente estas turmas que têm mais alunos do que deveriam ter, estamos a falar, na maior parte dos casos, das turmas que têm alunos com necessidades específicas. A lei é clara, com necessidades específicas só podem estar 2 por turma, e estando 2 por turma, ou mesmo que seja 1, não pode haver mais do que 20 alunos nas turmas. Contam-se pelos dedos as que respeitam estes limites. E, portanto, as escolas, e não é que as escolas queiram ultrapassar estes limites, é que quando as escolas tentam fazer as turmas com estes limites, chega a uma parede chamada DGEST, Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, que manda para trás e diz que tem que refazer isso tudo, não podem ser tantas turmas. E obriga a fazer turmas que por vezes chegam a ter 4, 5 e 6 alunos com necessidades específicas, e às vezes com esses 3, 4, 5 ou 6 alunos as turmas chegam aos 20 e tal alunos e não ficam pelos 20. E portanto este é um problema, porque, como é óbvio, não é a mesma coisa trabalhar com 20 alunos, integrando com necessidades específicas alguns deles, e depois já à frente veremos o que é que neste momento significa a necessidade específica, não é apenas a questão da deficiência, ou trabalhar com os limites que a lei prevê, que até já são limites bem largos e, portanto, para além daquilo que deveria ser. Mas também há uma clara falta de assistentes operacionais. 44,5%, quase metade das escolas e dos agrupamentos dizem-nos que têm falta de assistentes operacionais. E isto é uma coisa até curiosa, porque dizia-se que com o processo de transferência de competências para os municípios, vulgo municipalização, aí é que ia ser, e portanto as escolas não teriam mais falta de assistentes operacionais, e afinal têm. A situação é igual. Em primeiro lugar, tem a ver com o rácio. O rácio é um rácio cego. É um rácio que tanto tem o mesmo número para escolas que têm um edifício, para escolas que têm vários blocos, é igual, portanto o rácio aí é um rácio mais do que insuficiente. E numa reunião que tivemos a semana passada com as associações de diretores, a AND e a ANDAEP, ainda nos disseram outra coisa. É que, tendo eles deixado de definir quais eram as necessidades que tinham a esse nível e passando para os municípios, a qualificação dos próprios assistentes operacionais baixou muito, porque a forma como tem, e por vezes até para trabalhar com crianças com deficiências profundas, porque a forma que eles têm de pôr lá funcionários muitas vezes é desviando-os de outros serviços que não têm nada a ver com a escola, mas pondo lá para resolver o problema, e portanto, ou recorrendo aos centros de emprego, e o que já acontecia também, mas não em tão grande número, e portanto este é um outro problema. Faltam assistentes operacionais, tem a ver com as condições de trabalho, faltam nas escolas, faltam então também respeitar os limites de alunos por turma. Grande campanha, grande propaganda já do governo anterior, até diria mais do governo anterior, mas este também acompanha, a questão da digitalização. E a digitalização é tal coisa, muitas escolas avançaram para os manuais digitais, e muitas escolas estão a abandonar os manuais digitais, algumas em parte apenas, outras até na totalidade, e estão a abandonar porquê? Primeiro,
porque as escolas deixaram, não têm equipamentos suficientes para os alunos todos, ainda mais agora que aumentou o número de alunos, portanto não tem para eles todos, e não podem uns ter o manual e outros não ter. Segundo, porque há uma catrefada, dizer assim, de equipamentos que estão avariados, e a maior parte das escolas não tem técnicos para os arranjar, para os pôr a funcionar. E queriam que fossem os professores, mas os professores têm o seu horário completamente... E alguns não sabem fazer isso, não é? Porque dizer que um professor de informática tem que saber arranjar os equipamentos, convenhamos, eu sei conduzir e tenho carro de condução, mas quando o carro avaria levo-o à oficina, que eu não sei, não é? Como é que aquilo se arranja, não é? E portanto, e às vezes até é fácil, mas... E portanto, há muitos que estão avariados. Em terceiro lugar, porque mesmo onde não há avarias nem há insuficiência, tem outro problema, é que não há net suficiente para que toda a gente esteja a trabalhar com a internet. E, portanto, a digitalização é assim, não é uma coisa do pelotão da frente, nem do pelotão do meio, é dos que ficaram atrasados, porque já lhes faltam as pernas para pedalar. Portanto, aqui nós estamos a falar de outro problema, que as escolas também têm, neste momento, relativamente aos equipamentos informáticos. Depois, há aqui uma notinha que não podemos deixar de assinalar e que já protestámos junto ao Ministério, que não é aceitável, que é o facto de, através da DGEST, portanto, a tal Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares, ter-se sabido que a partir deste ano letivo, e até ordem em contrário que não chegou, os hotspots que os professores têm para ter o cartãozinho SIM, para terem acesso à internet, vão deixar, para o poderem ter, vão ter que o pagar. Ou seja, os professores, para poderem ter acesso à internet, para trabalhar com os seus alunos ou para estarem em reuniões que são muitas vezes feitas online das escolas, têm que pagar o instrumento de trabalho, que é o acesso à internet. Em muitas escolas ainda isto não foi desligado, mas a circular dizendo que é isto que vai acontecer já chegou às escolas. Isto é absolutamente inaceitável. Não é? É absolutamente inaceitável, mas o certo é que é aquilo que estão a dar a informação, os professores que querem trabalhar pagam, nomeadamente no acesso a um instrumento de trabalho que tanto se tem falado e que é necessário. Chegando à inclusão, à educação inclusiva, muitas vezes quando se fala de educação inclusiva nós esgotamos-nos nos alunos com deficiência, mas a inclusão não é isso. Para já, a grande diferença duas que nós temos na legislação é que a educação inclusiva é a educação que é para todos. Pode ter deficiência, não ter deficiência, cada um tem a sua especificidade e, portanto, necessidades específicas todos têm, todos temos e a resposta tem que ser dada a todos. Depois, há alunos que têm dificuldades maiores, alguns por via da deficiência, outros, agora, por causa da língua, porque são muitos alunos imigrantes e, por exemplo, há dias eu estava aí em Beja também numa reunião e os colegas diziam, bem, temos lá alunos paquistaneses e indianos que só falam urdu, é que não falam inglês, só falam urdu, a gente nem percebe o que eles dizem, eles percebem o que nós dizemos e, portanto, ninguém percebe coisa nenhuma e é preciso trabalhar com eles todos e como é que isso se faz. E, portanto, a inclusão é ter em conta as necessidades todas e poder trabalhar com eles todos. Primeiro, e em relação à inclusão, ainda assim temos quase 30% das escolas com falta de docentes de educação especial, e nomeadamente no Sul. Esta até é uma situação que ilustra bem a questão da falta de professores. Se nós formos às reservas de recrutamento, portanto, professores de educação especial para colocar, ainda tem professores, quase todos do Norte, mas se formos às escolas de Lisboa e para Sul, ver quais são dos professores que mais faltam, são estes professores. Portanto, cá está, a maior parte não se irá deslocar, porque não tem dinheiro sequer para poder depois ficar a viver em zonas que têm um custo de vida muito elevado. Para além do mais, há a questão do pessoal não docente. A educação inclusiva não se resolve apenas, mesmo quando estamos a falar de alunos com necessidades educativas especiais, com professores. São precisos outros, são precisos psicólogos, 35% das escolas dizem que lhes faltam. São precisos terapeutas, 58% das escolas dizem que lhes faltam os terapeutas e até nos dizem mais, por exemplo, nas respostas aos inquéritos. É que há crianças que precisam de terapias e há escolas que, quando são crianças, ou jovens, alunos, que precisam de mais do que uma terapia, para conseguirem que todos os que necessitam tenham terapias, é feita uma seleção. Tu tens esta e aquele tem aquela. E se tu já tens esta, já não tens uma segunda. E, portanto, isto de facto não é resposta de inclusão, coisa nenhuma. Se necessitam de terapias, têm que as ter e, sobretudo, ter terapias de 30 minutos por semana é o mesmo que dizer aos pais, se querem que os vossos filhos tenham as terapias, têm que ir para o setor privado procurar, aí nas empresas, porque aqui não as temos.
30 minutos por semana é uma brincadeira, não é? Para alunos que precisam, crianças e jovens, que precisam de um grande acompanhamento e terapias de vários tipos, podem ser de fala, podem ser psicomotoras, seja o que for, são os terapeutas que temos. Depois, também há outro problema que eu falei, que tem a ver com os professores de língua não materna, português de língua não materna. As escolas dizem-nos 32%, portanto um terço, que não tem professores suficientes de português de língua não materna, precisamente para trabalhar com estes alunos que não falam português. Mas há um outro problema ainda, é que da esmagadora maioria das escolas que têm os professores para acompanhar estes alunos de língua não materna, português de língua estrangeiros, estes professores não têm formação específica, quer dizer, fizeram algumas formações, com a experiência aprenderam alguma coisa, mas não são professores devidamente habilitados, pelo menos em formação inicial ou especializada, sobretudo especializada, para fazer este trabalho. São professores que, pela experiência alguns, porque estão a começar outros, tentam fazer o seu melhor, mas isso não é forma de trabalhar. Acontece ainda que, para se constituir uma turma para trabalhar com esses alunos, são necessários 10, para os quais não contam os alunos provenientes dos PALOP, pelo menos é isso que está na lei, o que significa que, por exemplo, e muita gente se queixa, apanha alunos angolanos, alunos cabo-verdianos, alunos guineenses, alunos brasileiros, que têm vocabulários que nem o professor entende e muitas vezes eles não entendem porque falam português, mas convenhamos que não é exatamente a nossa gramática e, portanto, é preciso também trabalhar com esses alunos. Será outro tipo de necessidade, mas não se pode deixar esse de fora, esses não contam, esses não interessam. E, portanto, é um outro problema com os professores de língua não materna. Para concluir, quanto ao edificado, quisemos saber, lembram-se dessa empresa de má fama e mau proveito, não foi só má fama, chamada Parque Escolar. Hoje, muitas das escolas que custaram centenas de milhares de euros ao erário público metem água. Ainda há dias estive numa e como se previa chuva, já tinha lá baldes espalhados por uma série de sítios, na biblioteca, nos corredores e por aí fora. E, portanto, é isso que acontece. O que nos dizem é que cerca de um terço das escolas já precisam de obras de requalificação, algumas obras mais simples, outros requalificações profundas. Ainda quisemos saber, e a questão do amianto? Isso já está mais que removido, porque isso já é uma coisa que a lei... Não, parece que não. Quase 8% das escolas ainda têm amianto, e pior do que estas, são aquelas que se sabe que têm amianto, é que em 12,2% das escolas, 12% significa em 809 escolas e agrupamentos, qualquer coisa como 90, à volta disso, nem sequer sabem se têm ou não têm, desconhecem, quer dizer que não foi feito sequer o mínimo, que era o quê? O mínimo era ter feito o levantamento para saber se havia, nem sequer isso ainda foi feito, quanto mais ser removido. Portanto, é disso que nós falamos e são estas, sobretudo, as situações com que nós, as escolas, se confrontam neste início do ano. Como é que isto se resolve? Com financiamento. É evidente que não é só, como se costuma dizer, não é tirar dinheiro para cima dos problemas, não. É ter uma estratégia para a educação, é ter uma estratégia que passe por valorizar a escola pública, é ter uma estratégia que permita que, efetivamente, as escolas e os agrupamentos possam tomar as medidas que são necessárias, em muitos casos, sobretudo de natureza pedagógica, para resolver esses problemas. O que é que nós esperamos? Estamos à beira de chegar a momentos decisivos para resolver estes problemas. Que o Orçamento do Estado que aí vem, 2025, seja a ponte no caminho, que é o caminho que nós todos sabemos e que é recomendado, e aponte definitivamente, ou por fim, nem é definitivamente, é por fim, para o caminho do suficiente investimento, que são os tais 6% do PIB. Claro que temos consciência que não se passa de 3, pouco, ou 3,1 ou 0,2 para 6, seria quase o dobro, mas pode passar-se de 3,1, 3,2 para 4,5, ou à volta disso, para que até ao final da legislatura se atinjam os tais 6% do PIB. Este é um momento importantíssimo. A partir de meio de outubro, nós vamos saber o que é que quer afinal da educação e ao que é que vem para efeitos de financiamento e de investimento neste setor. O Orçamento do Estado vai ser uma radiografia às intenções do Governo, primeiro. Segundo, e relativamente à questão dos professores, também em outubro e a partir do dia 21, inicia-se
a revisão do Estatuto da Carreira Docente. Este é o pilar fundamental que define o que é a profissão, e não é só a questão da carreira e do salário, em tudo o que é a profissão docente, está aí, está nesse Estatuto, no Estatuto da Carreira Docente. 15 de outubro, mais ou menos à volta desta data, Orçamento do Estado, começa a ser discutido, 21, Estatuto da Carreira Docente. Depois há outros quadros legais que estão previstos, mas estes são os dois fundamentais para nós podermos dar resposta aos problemas que temos pela frente. Vamos ver ao que é que vem o Governo, mas há uma coisa que nós queremos deixar, é clara a posição dos professores e a sua disponibilidade para exigir que haja de facto esse investimento. Estamos a realizar estas reuniões que começam hoje, aqui em Beja, portanto em Aveiro e em Beja, e que depois, durante 9 dias úteis, 2 por dia, 2 plenários por dia, 2 reuniões por dia, vamos percorrer o país todo até ao último dia, dia 3 de outubro, em Vila Real e Viseu. E, portanto, vamos fazer esta ronda pelo país para podermos falar destas coisas aos colegas, podermos discutir com os colegas e podermos, sobretudo, ganhar os colegas para um momento muito importante que nós temos pela frente, de pressão sobre o Governo para que, de facto, invista e para que, de facto, nestas negociações tenha em conta aquele que é o interesse, não é dos professores, é o interesse das famílias, dos alunos, das escolas, que é ter professores. E, portanto, esse grande dia vai ser o dia 5 de outubro. E o dia 5 de outubro, que é o Dia Mundial do Professor. Porque o Dia Mundial do Professor é um dia em que nós celebramos esta profissão, que queremos que seja uma profissão de futuro e que, portanto, vai levar os professores a Lisboa. Vamos fazer às 2h30 da tarde uma concentração no Cossio, com várias novidades e vários recados e várias manifestações específicas dentro da própria manifestação e do desfile. 2h30 no Cossio. Desfilaremos até ao Camões, também ao Largo de Camões, associando aqui também aos 500 anos do Luís de Camões, e aí juntar-nos-emos para podermos dizer ao que vamos e, sobretudo, o que queremos e aquilo que exigimos para os dois momentos que eu falei, que é o Estatuto da Carreira Docente e é o Orçamento do Estado de 25. Se o fizermos depois, vamos tarde. Portanto, temos que o fazer antes. E os professores vão perceber isso. Tem que ser antes. Os recados têm que ser dados antes. E nós sabemos que quando os recados são dados em voz muito alta, eles ouvem. O caso da recuperação de tempo de serviço é um exemplo. Falou-se muito alto e o Governo teve que ouvir. E aqui é a mesma coisa. Portanto, às vezes falar depois, tanto dá falar alto como falar baixo. Falar antes, eles ouvem, porque, como é evidente, ainda por cima, nós sabemos, não temos um Governo hoje de maioria absoluta e, como tal, quando assim é, eles até estão mais atentos àquilo que se diz do que noutras ocasiões. E por isso, dia 5 de outubro vai ser um dia valente, de valentes professores na rua, juntos para podermos dizer o que é que queremos. Investimento na educação, valorização da profissão docente. E era isto que tínhamos para vos dizer, sobretudo para que também não fique a ideia, embora também não queremos que ela seja, deixe de passar, que a falta de professores é um problema que está a afetar as escolas, mas fosse só esse o problema, mesmo assim já era mau, mas o problema é que há outras questões que têm que ser resolvidas. Concluindo como comecei, o que eu disse não significa que nós pensemos, pelo contrário, que, portanto, com estas dificuldades as escolas estão a dar má resposta. Não, as escolas estão a dar boas respostas e isso é inegável e ninguém pode pôr em causa. Agora, o que é que as escolas não conseguiram fazer, e quando digo as escolas, os seus professores e os outros trabalhadores das escolas e as famílias e os alunos, no dia em que as condições forem as que devem ser e em que o investimento for o que é devido. Pensamos que é por aí que devemos caminhar. Vamos ver se é isso que este Governo quer, mas é isso que nós exigimos e, portanto, os professores não adormeceram em cima da almofada da recuperação de tempo de serviço, aí só ganharam justamente aquilo por que lutaram durante muitos anos, mas a partir daqui há muito mais para fazer e para defender na educação em Portugal.